amigos e amigas. Hoje eu trago para vocês, mais uma vez, uma grande novidade literária. Olha só a capa desse livro. Hoje eu trago para vocês 16, de Raquel Vincent, uma publicação da Universo dos Livros. E olha, apesar de ter encontrado defeitos nessa obra, defeitos pequenos, eu achei esse livro super incrível. Faltou pouco para que essa obra se tornasse um daqueles livros favorito da vida. Mas eu posso dizer que uma palavra-chave que combina com essa obra foi rapidez. Mas quando eu digo palavra-chave, eu estou dizendo palavra-chave em relação ao meu comportamento. Por quê? Eu estava aí lá pesquisando no site livros novos, como eu sempre faço. Aí eu me deparo com a capa dessa obra. Achei interessante. Fui ler a sinopse. Mais interessante ainda. Aí não tive dúvidas, comprei. Foi assim, o livro que eu levei menos tempo para decidir para comprar na minha vida. Porque os outros livros eu pego, olho capa, leio sinopse, eu procuro resenhas, faço uma pesquisa. Às vezes eu não procuro resenha nenhuma, mas eu fico pensando, compro ou não compro. Esse não. Capa, resenha, comprei. E eu não sei, a minha intuição dizia que eu ia gostar muito desse livro. E de fato, a minha intuição não falhou. Embora, em um determinado momento da leitura, eu cheguei a desconfiar se a minha intuição estava correta. Mas, depois dessa pequena apresentação, vamos sem mais delongas falar do conteúdo esplendoroso desse livro. Primeira coisa, gente, a história, ela se passa num tempo futuro. Um tempo onde as coisas são um pouquinho diferentes. O universo desse livro até lembra um pouco o universo do livro Admirável Mundo Novo. As pessoas, os personagens dessa obra, desse mundo, são fabricadas em laboratórios por geneticistas. Esses geneticistas, eles fabricam um genoma e criam diversas cópias desse genoma para realizarem determinada função naquele mundo, naquela sociedade. Por exemplo, a protagonista desse livro se chama Dália. A Dália é agricultora. E ela se chama Dália 16. Por que Dália 16? Dália é o nome dela. 16 é a idade. Além da Dália 16, existe uma Dália 15, uma Dália 14, uma Dália 13. Ou seja, existem Dálias mais novas e existe uma Dália 17, que é um ano mais velha que ela. Então, as dálias são iguais. O que pode diferenciar as dálias é a questão da idade. Um ano mais nova, um ano mais velha, e assim vai. Mas todas as dálias são clones uma das outras. E elas exercem a função de agricultoras. Mas não é somente as dálias que exercem a função de agricultora. Além da dália, existe a Pop 16. A Pop 16 também tem o mesmo rosto da dália. Ou seja, a coisa funciona assim. Eles dividem as agricultoras em turmas. A turma dos 16 anos, a turma do 15, a turma do 14. Então, na turma do 16, nós temos a Dália 16, a Pop 16, a Violette 16 e outras aí, todas 16. Na turma do 14 também vai ter uma Dália 14, uma Pop 14 e Violette 14 e assim a coisa vai. A cada ano
elas vão mudando de nome, ou melhor, de sobrenome, porque a Dália 16 no próximo ano vai ser Dália 17, e a Dália 17 vai ser Dália 18, e assim a coisa vai funcionando. É um universo muito louco. Além das agricultoras, existem também os agricultores, que seguem o mesmo padrão, existem os guerreiros, que também seguem o mesmo padrão, o nome e a idade, existem as guerreiras, e todo mundo é feito assim, criado conforme a função. Aí todos os guerreiros, por exemplo, o guerreiro Trigger, é o nome do guerreiro, Trigger 17. O Trigger 17 tem outro guerreiro que é igual a ele, e assim a coisa vai. Então nessa sociedade as pessoas elas não estão acostumadas a serem únicas, elas estão acostumadas a serem cópias. Quando elas veem um sujeito com aparência diferente, é porque aquele sujeito vai ter cópias dele exercendo outra função. E assim a sociedade ela se desenvolve pacificamente, porque as pessoas já saem com o trabalho estabelecido e, de acordo com o trabalho, eles têm também um determinado tipo de sentimento. Os agricultores e as agricultoras são pessoas mais submissas, eles não são competitivos, eles são bem calmos na dele, só planta, fica cuidando ali das plantinhas. Uma coisa ruim nessa sociedade é o seguinte: quando um determinado tipo de genoma apresenta algum defeito, para exemplificar, suponha que a Dália 17 apresente um defeito. O que vai acontecer com a Dália 17? O genoma dela apresentou defeito, ela vai ser exterminada da sociedade. Só que o problema não vai ser somente a Dália 17 a exterminada. Vai ser eliminada a Pop 17, a Dália 15, a Pop a 15, a Violeta, sabe? Todas as agricultoras que forem iguais são exterminadas. Aí simplesmente acaba. Aí eles vão criar outro genoma com a função de serem agricultoras. É assim a sociedade e eles acham meio que normal. Porém, as meninas, as agricultoras, as pessoas, elas também ficam meio que preocupadas nisso. Por quê? Imagine só, a nossa protagonista é a Dália 16. Se ela apresentar algum defeito, ela vai ficar triste porque não vai ser somente ela destruída, mas ela vai ver todas as irmãs dela sendo destruídas em todas as idades. Coisa de louco. E uma coisa interessante é que, na visão dessa sociedade, a grande vantagem é ser igual. Ser uma pessoa diferente, individual, é considerado um defeito. Eles são fabricados realmente para pensar dessa forma. Acontece que, no decorrer da história, a Dália ela encontra um guerreiro chamado Trigger 17, portanto um ano mais velho que ela, e a Dália 16 acaba desenvolvendo uma paixonite por ele, e essa paixonite fez com que ela percebesse algo, ou melhor, que confirmasse algo que ela já estava notando em si mesma, que apesar de ter o rosto igual das outras agricultoras, ela tinha uma personalidade um pouco mais avançada, ela tinha atitudes que as outras não tinham, ela tinha um pensamento crítico. Na parte da agricultura, ela se destacava, ela conseguia produzir os melhores tomates, os melhores legumes, as melhores verduras. Então ela já estava percebendo. E esse rapaz, esse guerreiro, o Trigger 17, ainda faz ela perceber que ela é única. E isso foi uma loucura. Dizer isso dentro daquela sociedade, declarar para uma moça que ela é única, é quase que uma blasfêmia dentro daquela sociedade. E o problema é que também naquela sociedade não havia
namoro, não havia casamento, porque todo mundo é produzido em laboratório. Inclusive, nas aulas de história, todos os habitantes tinham aula de história. É claro, as turmas eram separadas. Eles já aprendiam que a reprodução tradicional, que todos nós aqui, não tem nenhuma criança assistindo, sabemos como funciona, era algo nojento, essa troca de fluidos corporais. Então eles levavam essa coisa aí de meio estranha. A coisa legal era ser produzido em laboratório, que é bem mais higiênico. Mal sabem eles dos prazeres que estavam perdendo. Mas o Trager e a Dália começam a ter aquele romancezinho e assim, a se encontrar às escondidas. Só que a Dália também foi percebendo algo estranho no Trager, que na realidade não era estranho, é que ela desconhecia. Enquanto os agricultores eram feitos para serem aquele padrão submisso, calmos, não serem muito criativos, fazer as coisas tudo certinho, não terem espírito de competitividade, ela notou que o Trager era diferente. O Trager, o guerreiro, ele era competitivo, ele era muito criativo. E ela questionou, mas como é que você pode ser competitivo? Como é que você pode querer ser melhor que os outros? Aí ele explica para ela que um soldado, um guerreiro, ele tem que ser competitivo, ele tem que ter esse espírito de criatividade até para se livrar dos perigos. Então, o padrão de um soldado era outra coisa diferente. Agricultores sempre aquela coisa pacífica e de acordo com a função, ia ter função mais criativa, ia ter função menos criativa, ia ter função mais competitiva, ia ter função menos competitiva. Então não era só a questão das tarefas, mas era bem frisado a questão dos sentimentos. Eles eram formados para terem determinados sentimentos que se adaptassem à função, ao trabalho. E nessa coisa aí do romancezinho proibido, a Dália já começa a ficar preocupada, porque ela estava realmente gostando do Trager, mas ela temia que se apaixonar, ter esse sentimento, era algo que fazia ela se tornar diferente. Ela queria se tornar diferente, porém ela tinha medo. Se nos descobrirem, não somente eu vou ser destruída, mas todas as minhas irmãs e todos os iguais ao Trager vão ser destruídos também. E o que acontece? Infelizmente, o casal é descoberto numa cena de beijo. Eles são presos, a Dália vai para um canto, o Trager vai para o outro. Eles perdem o contato nesse momento da prisão. E a Dália já está triste porque eles fazem um exame de sangue, descobrem realmente um defeito nela. Então ela já sabe que ela vai ser exterminada, ela só não entende por que ainda não... Por que a demora de ser exterminado? Eles não pegaram assim, tem defeito, vamos exterminar. Então eles tiveram assim, eles queriam pesquisar mais, eles queriam também recolher calmamente as outras para serem exterminadas, sem contar para os outros habitantes, para não causar pânico, tumultos. Queriam fazer as coisas bem na surdina. Nisso, o geneticista que tinha criado o genoma da Dália sabe o que está ocorrendo e ele dá um jeitinho. Às escondidas, ele ajuda a Dália a sair daquela prisão e ele foge também. Ele diz que ela não tem defeito, que na realidade ela é especial, que ela é a melhor criação dele. Mas ela não entende por quê e ele também não dá muito espaço para que ela questione. Ele simplesmente foge e deixa, agora te livrei, Dália, se livra aí, faz o que você tem que fazer, foge, minha querida. Basicamente isso. A Dália fica curiosa com o que está acontecendo com o Trager e ela vai às escondidas ali, ela consegue fugir e ela descobre que o Trager recebeu uma punição, porém ele não ia ser exterminado, porque o defeito dele, assim, a ação dele não era considerado um defeito. Ele teve um comportamento errado, mas não era um defeito genético, então para ele tinha perdão. Ele só recebeu a punição porque
dentro dos soldados, o Traeger, ele era o líder. Então ele perdeu a coisa da liderança e ele descobre que ele perdeu essa liderança porque outro soldado igualzinho a ele tinha inveja dele. E lembre-se que eles eram realmente competitivos. Então a questão da inveja de alguém ser melhor que o outro é normal entre os soldados. Tinha descoberto que o Traeger estava se encontrando às escondidas e entregou o Traeger e a Dália. Entregou o Traeger 17 e a Dália 16. A Dália, quando descobre que ela foi entregue, ela pensou, puxa, mas que... Ela não disse essa palavra, mas a ideia é essa. Que canalha entregar um amigo por causa de uma liderança, podendo fazer com que, se de repente... Ele não pensou muito. Se de repente encontrasse um defeito genético nesse Traeger 17, todos os Traegers e soldados seriam exterminados. E ao mesmo tempo, com certeza, todas vão ser exterminadas. Ou seja, o cara arriscou muito pra matar. Quer dizer, arriscou muito pra matar muita gente? Não, não é bem isso. Ele arriscou pouco pra matar muita gente. Ela disse, cara, uma liderança não vale a vida de todos. Mas ela ficou assim, louca da vida. Mas ela não tinha outra escapatória. Ela tinha que agora fugir. Então ela dá um jeitinho de conversar com o Traeger. O Traeger percebe que ela está correndo perigo. Ele sabe que ele não ia ser exterminado, mas ele já tem noção que ela está num risco muito pior que ele. Então o que ele faz? Ele vai ajudá-la a fugir. Só que a Dália 16 ela não está conformada com essa história de eu vou fugir e as minhas irmãs vão ser tudo exterminadas. Então ela pede pro Traeger meio que comandar uma revolução, fazer com que elas lutem pela vida. E aí eles vão tentando encontrar as outras, onde que elas estão. Eles já percebem que elas estão sendo recolhidas, só que infelizmente é tarde. Todas as dálias e todas as agricultoras foram exterminadas. Só sobrou a Dália como única pessoa. E como ela foi criada para ter cópias, ela se sentiu muito mal. É diferente. Nós, no nosso tipo de vida, nós queremos ser diferentes. Nós não queremos pessoas iguais. Queremos pessoas assim com gostos parecidos. Mas igualzinho, geralmente a gente não quer. No máximo a gente atura um irmão gêmeo. Mas no fundo, nós queremos nos destacar, nós queremos a individualidade. E a Dália ficou assim meio sem chão quando descobriu que as irmãs dela já tinham sido exterminadas. E até um momento meio triste do livro. Só que a vida tem que continuar e o Traeger e a Dália vão aí fugir. Querer sair dessa cidade, dessa sociedade, desse local. Eles têm noção que existe um mundo lá fora, especialmente o Traeger, porque ele fazia algumas missões para conhecer por causa da questão das guerras que poderiam acontecer. Então ele já tinha noção que existia um mundo lá fora, ele ia ajudar a Dália a fugir e eles vão. Aí a história fica um pouco mais emocionante, porque eles têm que passar por portas, eles têm que desviar de soldados, eles têm que hackear senhas, porque algumas portas se abrem com senhas, outras com códigos de barra, mas eles têm que tomar cuidado com os códigos de barra, porque um código de barra já pode acionar um alarme. Existe uma porção aí de coisas que fazem com que essa fuga se torne bem emocionante. Até que eles conseguem, eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, eles conseguem realmente sair daquela cidade e encontram um novo mundo. Esse novo mundo, assim, é apresentado de forma bem mais interessante, porque, ao contrário do mundo dela, que as pessoas eram iguais, nesse novo mundo ela percebeu que não havia pessoas iguais. Todas eram individuais. E ela começou a desconfiar também, embora na sociedade, como eu disse, como eu falei,
não havia a reprodução do modo tradicional apenas de laboratório, ela começou a desconfiar que nessa sociedade havia a reprodução nojenta, tradicional, e ela não entendia como é que aquelas pessoas elas tinham esse comportamento. E a outra coisa é que a Dália descobriu que naquela sociedade onde todo mundo era diferente, ela tinha uma cópia dela. Aliás, ela já tinha descoberto algo assim antes, mas eu também não posso dar detalhes dessa questão, dessa cópia aí. Por que essa cópia dela estava nessa cidade de individuais? Eu sei que, a partir disso, a fuga continua, surgem personagens bem interessantes aí nesse mundo da individualidade, e a Dália começa a se questionar: quem sou eu nesse mundo? O que é legal é ser individual, é ter pessoas iguais. Ela começa a questionar a individualidade, a questão das semelhanças com o outro, e ela conduz nós que somos os leitores a essa reflexão: o que vale a pena? Sermos diferentes ou devemos ser iguais para ser mais pacífico, mais organizado? Porque não era a questão do sexo que muitas pessoas podem dar tanta importância, não é algo importante dentro da trama. O importante é ser pessoas diferentes, sem um padrão de vida, tendo a liberdade de criar, de escolher o trabalho. Ou será que uma sociedade seria melhor se todos estivessem já nascidos com aquela função, seguisse aquele caminho? E ela fica meio em dúvida disso. Será que não é melhor mesmo viver assim, todo mundo igual? Que aí dá mais certo, não tem briga, não tem? Ou será que é legal conhecer essa diversidade, ficar meio assim, não ter rotina, cada dia pensar o que eu vou fazer nesse dia? Porque na vida dela todo dia era a mesma coisa. Acordava, tinha aula de educação física, tinha aula de história, tinha outras aulas, tinha hora para almoço, a mesma comida, era tudo ali. E esses questionamentos nos levam também a pensar, embora a gente não viva essa realidade, e eu acredito que nós tenhamos mais a tendência a querer ser individual. Acho que ninguém suportaria ter um clone. Mas os questionamentos da Dália em relação a isso faz até a gente que está querendo sempre ser diferente ficar pensando: será que não seria bom também de vez em quando ter... de vez em quando não, sempre ter uma sociedade, ter nascido com iguais e a gente sem briga? Não seria mais seguro? Fica essa questão. Falando assim, dessa forma, dá a impressão que a coisa é muito simples. Mas a coisa não é muito simples. O livro é que eu também não posso dar muito detalhes para não dar spoiler, mas a forma que a autora conduziu esses questionamentos e a ação do personagem, porque a ação da Dália e do Trigger gera um questionamento ou questionamentos, faz com que a história fique muito rica. Apesar de um livro ser fininho, é um livro assim com um potencial de reflexão grande, um potencial de reflexão muito legal. É um livro que eu penso que vale o debate. Eu adoraria que outras pessoas lessem, especialmente, dica aí pro grupo do WhatsApp: leiam, pra gente poder ter aquela conversinha sem spoiler. Para quem não sabe, o Filósofo dos Livros tem um grupo do WhatsApp, e quando algumas pessoas leem o mesmo livro, a gente tem uma conversinha sem spoiler. Aqui no canal não dá, mas lá é bem mais gostoso, porque aí a gente fala tudo. E é claro, para quem que ele não leu, a gente avisa, áudio com spoiler, para as outras pessoas não escutarem. E só fica ali uma conversinha, uma panelinha, uma espécie de panelinha, mas uma panelinha boa dentro do grupo para conversar. E eu gostaria de formar uma panelinha de 16, porque eu acho que esse livro renderia ótimas discussões sobre a individualidade, a coletividade, o sentido da nossa existência no mundo. Seria realmente fantástico. Defeitos do livro é assim: a autora ela deixa algumas pontas soltas. Agora acertei, não falei pontas abertas. No vídeo anterior eu falei pontas abertas e não são pontas abertas, são pontas soltas. E final aberto. Então vamos lá. Falando de 16, a autora ela tem essa coisa.
pontas soltas, aí ela amarra, ou algumas pontas soltas ela não amarra de imediato, mas à frente ela amarra, então ela fica numa situação. Ponta solta amarra, ponta solta não amarra, depois amarra e fica nisso. Por conta dessas coisas, de sempre dessas coisas de pontas soltas e amarra, durante a leitura a gente não se incomoda muito com as pontas soltas, porque a gente já imagina, daqui a pouco ela vai amarrar essa ponta. Só que chega no final a gente descobre que algumas pontas ela não amarrou. Então sobraram. Mas eram coisas assim que durante a leitura não te incomoda, você não percebe. Claro, agora vocês vão incomodar, acho que eu não devia ter falado isso. Mas enfim, falei. E ela vai aí amarrando. Só que quando chega o final, sem dar spoiler, ela cria um final que eu diria que é muito mais que aberto. É simplesmente um final escancarado, arrombado, sabe? A autora pegou esse final, se tinha uma porta nesse final, ela arrombou essa porta, destruiu essa porta e arrombou a parede em volta, destruiu a parede em volta e ficou assim um buraco, tudo muito aberto. Só que ela fez de um jeito tão legal que ficou genial. É um final aberto que a gente fica naquela expectativa, eu quero saber mais. E até o jeito que ela descreve os personagens, especialmente da nova sociedade onde as pessoas são individuais, nos faz criar uma amizade com eles que, tipo, acabou o livro, eu fiquei assim meio carente, eu queria saber mais deles, eu queria ser amigos deles. E, então, eu não sei se tem continuação, eu pesquisei e não encontrei, mas às vezes a gente não encontra porque realmente eles não publicam, eles não dão essa informação. Outras vezes a gente não encontra porque não tem mesmo, então eu não sei qual é o caso daqui. Mas eu creio, se não tem continuação, a autora tem que fazer uma continuação. Até porque quando ela deu esse final aberto, aquelas pontas que ela tinha amarrado, acabou também soltando tudo. Ela arrombou a porta e desamarrou todas as pontas. E deixou assim uma coisa que eu li a última frase e eu fiquei... É isso mesmo? Aí li a segunda vez. Não, é isso mesmo. E é uma coisa... Eu diria até que se ela se resolver não vou escrever, mesmo com todas essas coisas, essa abertura, o final é interessante, o final é engraçado e o final dá uma reflexão assim com grande potencial para a vida do ser humano. Eu acho que é um livro que, se ela parar aqui, do jeito que ela parou, funciona, porque vai te dar margem para reflexão. E se ela continuar, ela vai amarrar as pontas e também, eu acredito que conforme ela amarra essas pontas, gerem outros tipos de reflexão. Eu acho que falando assim pode ser um pouco difícil para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas eu creio que, ao lerem esse livro, com certeza vocês vão captar, vão compreender o que é que infelizmente eu preciso de alguém que leia esse livro para eu poder conversar. Agora, tem um detalhe. Esse detalhe eu considero realmente uma falha. Eu não considero ponta solta. Até porque ela fechou, ela disse é isso, ela definiu e eu não concordo. Dentro da história, esse ponto, que eu não posso dizer para não dar spoiler, realmente... é uma falha. E teve outra aí que eu fiquei meio na dúvida se é uma ponta solta ou se é uma falha. Ele tá meio duvidoso pra mim. Eu precisaria conversar com uma autora ou com outras pessoas para discutir esse ponto. Mas o ponto que eu estou falando, esse ponto que eu já disse que é falha mesmo. Eu acho que não tem como as pessoas discordarem que seja uma falha. Mas isso vocês só vão saber se lerem a obra, ou se não se importarem com spoiler e vierem me perguntar, que aí eu posso até explicar. Aí a questão, decidam o que vocês querem fazer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!